Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Ó, uma bênção, uma visão dessa, né? Quem gostaria de ter uma aparição assim do Senhor, de ver uma experiência gloriosa assim? Você se sentiria um felizardo se isso acontecesse? Quem se sentiria um felizardo? Levante a mão. O Gideão não, ele se sente um desgraçado. Olha aqui, ó. Ele via desgraça em tudo, não te falei? Versículo 22. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. O que ele está pensando? Que ele vai morrer. Quem vê a face de Deus morre. O que ele está pensando? Em desgraça ao invés de bem-aventurança. Ele está pensando em morte ao invés de pensar em vida. Ele está pensando no pior ao invés de pensar no melhor. A bênção na frente dele e ele só está vendo tragédia. Olha aqui, ó. Porém o Senhor, agora não é nem o anjo, né? Agora é bem claro que é o próprio Deus. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. E Gideão, que era um homem sem paz, a partir daquele momento passou a viver a verdadeira paz. Não tenha medo, você não morrerá. Quem falou que você vai morrer dessa doença? Quem falou que você vai terminar a vida desse jeito? Quem falou que você vai morrer na pior? Quem foi que disse isso? O Senhor te apareceu hoje para dizer: não temas, eu sou contigo, você tem muito valor para mim, nós vamos vencer todos os problemas como se fossem um só. Eu te apareci para te abençoar, para mudar a tua vida, para reescrever a tua história, para transformar o teu futuro. Eu apareci para fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu vim para te abençoar, diz o Senhor. Paz seja contigo. Recebe paz. Paz seja contigo. Está sentindo paz? Quem está sentindo paz? Gideão também sentiu paz. Estava tudo bem. Opa, agora está tudo bem. Só que tudo que Deus falou para Gideão e tudo que Deus prometeu continuaria sendo apenas promessa. Gideão tinha que se vencer a si mesmo. Olha, eu falo com você, Deus fala com você, a palavra fala com você, você se anima, mas você tem que provocar uma mudança interior muito grande através das entranhas, uma coisa profunda, corpo, alma e espírito. Você tem que viver particularmente essa experiência e você tem que se vencer a si mesmo, a si mesmo. Deus pode prometer um monte de coisas para você, mas se você não se vencer a si mesmo, se você não fizer o que Deus está mandando, se você não tiver coragem de fazer o que Deus manda, você vai continuar sendo a mesma pessoa. Gideão precisava viver uma experiência nova, ele precisava vencer o medo que ele sentia, porque o medo que estava em Gideão era a causa de tantas derrotas. Quando a gente tem medo, a gente tem uma fé ao contrário. Nosso medo só causa desgraças, o nosso medo só faz coisas ruins acontecerem. Você tem que se vencer. Deus conhece a tua estrutura. Veja, Deus prometeu um monte de coisa para Gideão, mas se Gideão continuar sendo o mesmo cara que sempre foi, se ele não fizer nada diferente, nada vai acontecer de diferente também. Se você não se vencer, se você não mudar por dentro, se você não fizer uma coisa nova, nada de novo acontecerá. Gideão estava tranquilo, agora estou em paz. Porém, naquela mesma noite, Deus apareceu para Gideão e falou com ele: ó, é hoje mesmo que Deus está falando com você. Deus não faz intervalos não. Deus, ele manda a mensagem direta. Deus está empenhado em abençoar a tua vida. Deus, ele não deixa a mensagem pela metade não. Ele não fica só dizendo palavras boas. Deus não é conselheiro de autoajuda. Deus não é psicólogo, ainda que seja o psicólogo dos psicólogos.
Deus não está aqui para te fazer terapia de otimismo. Deus não está aqui para isso, não. Deus está mandando uma palavra para você se mudar por dentro, para você fazer uma revolução nas tuas entranhas e na tua maneira de pensar, para você vencer o próprio medo, porque dentro de você tem várias pessoas. Dentro de você tem várias pessoas. Dentro de você tem a pessoa que crê, e dentro de você tem a pessoa que duvida. Dentro de você tem a pessoa corajosa, e dentro de você tem a pessoa medrosa. Na hora do vamos ver, recua. Dentro de você tem a pessoa firme e tem a pessoa mole. Dentro de você tem a pessoa bem-sucedida e dentro de você tem a pessoa fracassada. Dentro de você tem a pessoa que se dá valor e dentro de você tem a pessoa que se despreza, que se autodespreza. Dentro de você tem o fraco e tem o forte. Quem que vai prevalecer na tua vida? Quem que você vai ser? Quem que você prefere ser? Tem duas pessoas dentro de você. Quem que vai prevalecer? Uma decisão íntima, pessoal, particular. Dentro de Gideão tinha o pessimista e o otimista, que agora Deus botou nele. Dentro do Gideão tinha o derrotado e o vitorioso, porque Deus colocou vitória dentro dele, profetizou vitória para ele. Dentro de Gideão tinha o medroso, mas Deus está colocando dentro dele o corajoso, está extraindo o corajoso, mas está lá dentro. Deus está despertando o corajoso em Gideão. Deus está fazendo muitas coisas. Dentro de Gideão tem o menorzinho, mas Deus está despertando o grande Gideão. Dentro de você tem duas pessoas, o pequeno e o grande. Quem que você quer ser, o pequeno ou o grande? É fácil falar, eu quero ser o grande, eu quero ser o vencedor. Dentro de você tem o pobre e tem o rico. Claro, todo mundo vai falar, eu quero ser o rico, né? Tem? Ou alguém aqui quer ser pobre? Só que não basta a gente ficar falando eu quero. Tem que acontecer uma revolução. A pessoa tem que mudar por dentro. Olha o que Deus fez com Gideão, amados. É aqui que está a chave, a resposta. Escute isso. Acompanhe comigo aí na palavra. Estou no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 25. Preste atenção. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Gideão, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Veja, de 7 anos. Há quantos anos durava a crise em Israel? 7 anos. Quando aquele boi nasceu, começou a crise. Não havia mais bois em Israel. Por quê? Porque os amalequitas, midianitas, quando invadiam a terra, levavam tudo. Pode ver o versículo 4. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Não tinha mais bois em Israel. Mas tem um boi lá guardado. Há 7 anos ele está sendo guardado. Não tinha mais bois em Israel, mas tinha um lá que estava sendo guardado. Era muito precioso, hein? Como não tinha mais bois, era muito precioso. E esse boi aqui era do pai de Gideão. E o pai do Gideão era devoto do Baal Ramon. E sabe para que o pai de Gideão, o Joás, estava cevando este boi há 7 anos? Para oferecer a Baal Ramon, ao Senhor da abundância, para ver se conseguia mais bois, e oferecer para o ídolo, para Baal, para um falso Deus. Ali eram duas coisas, veja. Ou esse segundo boi seria roubado pela nova invasão dos amalequitas e midianitas, ou, se tudo corresse bem para Joás, o pai de Gideão, esse segundo boi, se não fosse roubado pelos inimigos, seria oferecido para Baal Ramon, que é um falso Deus. Deus está falando, eu quero para mim o segundo boi, Gideão, o de 7 anos. Olha aqui, continua. Ele está lá guardado. Eu quero para mim. Continua a leitura. Gideão,
toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai. Ó, derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Gideão, você vai destruir a estátua do Baal, o altar do Baal, e esse segundo boi que o teu pai ia dar lá para o Baal, você vai fazer um altar novo no mesmo monte, e você vai dar para mim este segundo boi que está guardado há 7 anos. Eu sei que não tem mais boi em Israel, eu sei que você é o mais pobre do lugar, mas você vai ter que ter a coragem de fazer isso para mim, Gideão. Agora faz se quiser, é ou não é? Deus está pegando o Gideão na marra para ele fazer? Hein? Deus está obrigando, está vindo um poder sobrenatural, obrigando o Gideão. Eu não consigo resistir, eu tenho que fazer o que Deus está me obrigando. É isso que está acontecendo? Não. Deus fala, faz quem quer. Agora só faz quem crê. Pessoa que crê não faz. E o que representa para Gideão fazer isso? Vencer o medo, vencer a falsa fé, criar coragem, enfrentar tudo, e mais ainda, hein? Se desapegar de uma coisa valiosa, de uma coisa rara, de uma coisa guardada, se desapegar de uma coisa guardada, se desapegar de um bem de família. Olha isso. Precisa coragem ou não precisa coragem? Hein? A pessoa se desapegar de uma coisa preciosa, de uma coisa que está guardada, de uma coisa valiosa, precisa coragem ou não? Claro que precisa. Claro que precisa ter muita coragem. E às vezes a pessoa nem tem coragem, ela continua com medo, mas ela crê, vai e faz. Foi o caso de Gideão. Olha aqui, continua a leitura comigo. Versículo 27. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, faça um traço embaixo, ó. Temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade. Ele estava com medo, mas ele crê. E o que faz ele obedecer? A fé. Porque Deus mandou. Não foi ninguém que mandou, não foi um líder religioso que mandou, foi Deus que mandou ele fazer isso. Ó, estratégia do próprio Deus para a pessoa vencer o medo. E é impressionante que Deus faz isso o tempo todo. Abraão já era abençoado, mas tinha um monte de promessa ainda para se cumprir. A principal delas, que Isaac se tornaria uma grande nação. Estava tudo prometido, mas Abraão teve que vencer o medo de se desapegar de um bem de família, de uma coisa preciosa, e apresentar o Isaac no altar. Abraão teve que se vencer a si mesmo naquela hora para obedecer à voz de Deus. Foi naquela hora que Deus apareceu para Abraão e falou assim: eu juro por mim mesmo, Abraão, porque você fez isso, que eu vou cumprir tudo que eu prometi na tua vida. Gideão tem que fazer isso agora para vencer o próprio medo, criar coragem. Ele tem medo, mas ele vai e faz. Mesmo temendo, ele vai e faz, porque ele sabe que foi Deus que mandou. É a estratégia de Deus. Queridos, não se iludam não. Deus trabalha desse jeito. Eu provo na minha vida isso. Sou publicitário de formação, sou advogado também, mas eu me dediquei ao ramo de publicidade, fui bem sucedido, ganhei dinheiro, mesmo tendo chamada para ser pregador. Eu era publicitário de dia e pregador à noite. E eu dizia para Deus: o dia que a Paz e Vida der certo, eu largo a publicidade e vou me dedicar só para a igreja. O dia que a Paz e Vida conseguir pagar o salário, para mim não precisa ser grande coisa não, que garantir pelo menos a minha subsistência e da minha família, eu deixo a publicidade e me dedico só para a igreja. Eu era um medroso. Eu não tinha coragem de viver pela fé. Eu não tinha coragem de largar a minha agência de propaganda e os meus clientes. Eu não tinha coragem de abrir mão do meu padrão de vida, que era muito bom.
por causa dessa minha falta de fé, por causa desse medo, a Paz e Vida ficou estacionada há 14 anos. A crise em Israel foi 7 anos, a minha crise foi o dobro, foi 14 anos. Durante 14 anos a Paz e Vida não saiu do lugar. Eu tive o dobro de anos da crise de Israel, e nesses 14 anos eu ficava dizendo: oh meu Deus, abençoa. Se o Senhor quer que eu pregue, então faz a Paz e Vida prosperar, que essa igreja não consegue pagar nem o aluguel dela, é a minha agência de propaganda que paga todas as contas. Eu não tinha coragem de largar nada, eu era um medroso. Aos 40 anos eu tomei a decisão e deixei a publicidade. Depois de 14 anos estacionado na Paz e Vida, eu tomei a decisão e aos 40 anos larguei tudo. Foi me desfazendo. Primeiro vendi a agência de propaganda, pus o dinheiro na igreja, fracassei. Depois eu vendi o apartamento que eu tinha, comprei uma casinha mais simples para ter onde morar, e toda a diferença do dinheiro usei na igreja, fracassei. E eu dizia: aquela casa eu não vendo de jeito nenhum, porque é tudo que me resta. Eu só estou fracassando como pastor. Quando eu não tiver para onde ir, é para aquela casinha que eu vou, lá na Zona Leste. Um dia eu vendi aquela casa porque a igreja estava precisando de dinheiro, era tanta dívida, fracassando. Naquela época me pagaram $80 mil pela casa. Dizem que para você corrigir o dólar, a cada 10 anos você dobra, né? Dobra o valor. Então, aqueles $80 mil no ano de 94, 95, aqueles $80 mil hoje, quanto que valem hoje, no dinheiro de hoje, no dólar de hoje? Vai dobrando, você vai ver quanto vale hoje. A cada 10 anos dobra. Vai vendo quanto vale no dinheiro de hoje. Mas eu vendi a casa, peguei os $80 mil e dei para a igreja. E tudo que a igreja tinha para pagar, eu mandava a tesouraria pegar dos $80 mil. Até que um dia acabou aquele dinheiro, não sobrou $1 sequer. Apareceu uma conta para pagar, eu disse: pega dos $80 mil. Me disseram: que $80 mil, pastor? Não tem mais nada. Como assim não tem mais nada? Pastor, já foi tudo. Acabou, pastor, acabou tudo. Mas como pode? Eu fiquei com a mão na cabeça. E agora? Fracassei. Paz e Vida não prosperou, a igreja não tem condição de pagar o aluguel dela, eu não tenho mais agência de propaganda, não tenho mais cliente, não tenho mais apartamento, não tenho mais casa, não tenho mais $80 mil. Fracassei! Acabou tudo! Nenhuma das minhas ideias funcionou, tudo que eu planejei fracassou. Naquela noite eu fui dormir, e foi naquela noite que o Senhor me apareceu em sonho, entrando no meu quarto. E ele tinha um tesouro vivo na altura dos joelhos. E aquele tesouro vivo brilhava, resplandecia, e ele veio andando na minha direção, sorrindo. Ele abriu os braços e falou assim para mim: está vendo tudo isso? Eu olhei aquele tesouro, né? Brilhava, resplandecia. Ele falou: tudo isso é teu, porque tu não me negaste nem naquela tua casa da Zona Leste. E foi a partir dali que a Paz e Vida virou febre. Foi a partir dali que meu ministério deu certo. Eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais nada. O que eu tinha? Apenas a palavra de Deus. Tudo que era promessa virou realidade. Tudo que Ele tinha me prometido virou realidade ali. É assim que Deus trabalha. Não se iluda não, viu? Para com essas ideias religiosas. Você tem que viver uma experiência com Deus que te transforme por dentro, que faça você vencer o medo, que seja uma revolução dentro de você. Quando você faz isso, o inferno se levanta. Gideão foi lá, derribou o altar de Baal, destruiu o ídolo, o Senhor da abundância, destruiu aquele ídolo que todo mundo dizia que era o Senhor. Destruiu aquele altar, cortou as árvores do bosque, porque faziam oferendas ali também, naquelas árvores. Aí ele fez um altar novo de pedras, pegou o segundo boi e sacrificou aquele boi de 7 anos, um bem de família, um bem que estava guardado, ele sacrificou no altar para Deus. O
inferno se levantou. Ele fez tudo isso escondido, mas o inferno se levantou, o inferno ficou furioso. No dia seguinte viram um estrago e saíram perguntando: quem fez isso? Quem fez isso? Descobriram que foi Gideão. E foram até a casa de Joás e disseram: manda o teu filho para cá para que ele morra. Olha a perseguição, ele vai morrer agora. A perseguição se levantando. Outra coisa que fizeram, olha aqui, vamos ver aqui primeiro, o versículo 30. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra. Ele tem que morrer. Estão querendo matar ele, ao levante. Segunda coisa, foi amaldiçoado naquele dia. Versículo 32. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Jerubaal, quer dizer, o nome dele passou a ser Jerubaal. Estão rogando praga, que o Senhor o destrua, que o Senhor contenda contra ele, que ele pague caro, que o Senhor o faça pagar caro. Só praga e maldição. Olha aí. Terceiro, levante numeroso. Versículo 33. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo. São 3 e se juntaram num corpo. Você sabe que tem Lúcifer, Satanás e Beelzebul, né? 3 exércitos aqui se juntando num corpo. E passaram e puseram o seu campo no vale de Gisel. Quer dizer, querem lutar contra Gideão. Uma perseguição tremenda. O inferno todo se levanta quando você decide viver essa experiência com Deus. Mas olha o que acontece, versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e as abiesitas se ajuntaram após ele. Então Gideão tocou a buzina e todo mundo se juntou com Gideão. Um exército numeroso. Gideão, nós estamos contigo. Agora ele não é mais um traidor, um herege. Agora todo mundo está se juntando com Gideão. Agora todo mundo quer lutar ao lado dele. Gideão, nós estamos contigo, nós vamos lutar. Tem um exército muito grande, 32 mil pessoas. Gideão viu aquele exército enorme, ele não tinha nada. Se eu tivesse como lutar contra os amalequitas, midianitas e os do Oriente, agora ele tem um exército de 32 mil homens. Estão com você, Gideão, estão com você. Gideão falou: mas será? Te falei que ele era indeciso. Será? Aí ele foi orar. Você precisa parar com essa mania de ficar pedindo sinal toda hora. Tudo que você tem que decidir, você quer saber se é de Deus, né? É porque você é medroso, medrosa. É porque você ainda não mudou. Você não tem ousadia de tomar decisão. Você não tem coragem de ir em frente. O Gideão, ele estava em processo de transformação. Por isso que ele fala: meu Deus, tá vendo esse monte de lã? Vou colocar lá na eira, lá fora no quintal, tá bom? E se o Senhor realmente vai me dar vitória nessa guerra, se eu não vou morrer nessa guerra, se eu vou ter sucesso nessa batalha, se eu vou ser vitorioso mesmo, se o Senhor é comigo mesmo, então, meu Deus, faz o seguinte: faz o orvalho cair todinho, concentrado nesse novelo de lã, e a terra em volta sequinha, tá bom? Amanhã, quando eu levantar, é isso que eu quero ver. Eu vou entender que é um sinal do Senhor de que tudo vai dar certo. Aí ele foi dormir. No dia seguinte ele se levantou, foi lá na eira, o chão sequinho, tudo em volta seco. Ele pegou lá a lã estava pesada. Aí ele falou: me traga uma taça aqui, traga uma taça. Aí trazem uma taça, ele começa a espremer a lã e enche uma taça. Não era para ele dar glória a Deus? Glória, obrigado, Senhor. A vitória é nossa, minha gente. Mas ele era indeciso. Ele era ainda um medroso. Aí ele fala: meu Deus, não leva a mão não. Não leva a mão, não fica bravo comigo. Vamos fazer o contrário, para eu ver que é milagre mesmo, para ter certeza, meu Deus. Vamos fazer o seguinte: só essa noite o Senhor faz ao contrário. Eu quero que o Senhor deixe o orvalho cair na eira inteirinha, o chão ficar todo molhado, e eu vou deixar essa lã lá no meio. Mas a lã tem que estar sequinha.
Indeciso não é que é sinal. Eu já fui assim, sabia? Eu já fui assim, qualquer coisinha, deixa eu ver o que Deus fala. Tinha um camarada que toda hora ele fazia isso também com a Bíblia, né? Deixa eu ver o que Deus disse. Estou precisando de uma direção, deixa eu ver o que Deus fala. Tem gente que ou é caixinha de promessa ou é Bíblia, né? Deixa eu ver, e agora? A pessoa indecisa. Meu Deus, dá uma resposta, dá um sinal aí. Tinha um camarada que fazia isso o tempo todo. Aí um dia ele se interessou por uma moça. Será que é ela? Mas se você gosta, claro que é ela, né? Você está apaixonado, claro que é ela. Você acha que Deus vai amar por você? Deus vai casar e vai dar lua de mel no teu lugar? Isso é coisa tua. Você que tem que decidir. Ai meu Deus, mas eu quero saber se ela me dá. E eu vou abrir a palavra agora. E abriu. E leu lá. A hora que ele leu, ele ficou gelado. E Judas, pegando a corda, foi se enforcar. Não deixava de ser uma forca, né? Casamento é forca. Mas você vê, eu já fui assim. Deus já falou muito comigo. Não estou dizendo que Deus não fala, não. Deus está falando com Gideão. Eu já fiz muito disso. A minha mãe estava no hospital médico e os médicos disseram: pode preparar o funeral dela. Desligando a máquina, ela morre. Pode encomendar o funeral. A gente ficou orando direto pela minha mãe na UTI de um hospital, em coma profundo, zumbi. Minha mãe não sentia nada, estava morta. Era só desligar a máquina. O cérebro dela tinha morrido, secado inteiro. Já pensou o cérebro secar? E não dava nem para operar, os médicos disseram. E a gente orando, querendo que Deus faça um milagre. Aí eu estou orando com os meus irmãos no quarto com a luz apagada, não é? Aí eu penso: meu Deus, fala alguma coisa. E tinha uma Bíblia atrás de mim, em cima do móvel. No escuro mesmo eu peguei a Bíblia, abri e coloquei o dedo. Quando acenderam a luz e eu li, está escrito assim: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Aí eu disse para meus irmãos: minha mãe não vai morrer não, Jesus vai salvar nossa mãe. E dito e feito, minha mãe saiu do hospital. Os médicos diziam que ela ia ser um vegetal, que não ia falar, não ia ouvir, não ia andar, que lavava a louça, caminhava, cuidava, limpava da casa, não gostava de empregada, porque ela reclamava: a empregada gasta todo o meu detergente, prefiro eu mesmo lavar a louça. É claro que Deus fala de várias maneiras, mas isso revela o quê? Indecisão, fraqueza. Está toda hora precisando de uma confirmação para tomar uma decisão. Aí o Gideão falou para Deus: meu Deus, agora é o contrário, não me leva a mal, não fica bravo comigo não, mas eu preciso ter certeza. Amanhã, quando eu levantar, eu quero que o chão esteja molhado e a lã sequinha. Aí ele foi dormir. No dia seguinte ele se levanta, vai lá na eira, é uma pedra, não é? Uma pedra grande. A pedra estava lisa, toda molhada. Ih, o chão está muito molhado, deixa eu devagar, senão escorrega e cai aqui. Aí ele foi, né, devagarinho até a lã. Até a lã. Pegou, leve e seca. Aí ele falou: então Deus é comigo mesmo. Esse é o Deus do impossível, o Deus que faz milagres. O orvalho caiu em toda a terra, menos aqui na lã. Deus vai nos dar vitória. E eu tenho 32 mil guerreiros. Aí Deus fala para ele: opa, agora é a minha vez de fazer prova de você. Você já mostrou que é corajoso. Deu o segundo boi, derribou o altar de Baal. Mas agora eu também quero fazer prova com você. Deus faz prova conosco, amém? Quem está disposto, disposta a viver estes momentos de prova com Deus? Deus te provar. Nós queremos sempre provar Deus, mas quem quer ser provado por Deus? Deus quer te provar na fornalha, viu, 7 vezes mais aquecida, mas é dali que sai o ouro fino, é dali que sai a prata refinada. Deus, Ele vai nos aperfeiçoando,
Não é só a gente que faz prova de Deus, não. Deus faz prova com a gente também. Deus fica olhando qual vai ser a tua atitude. Crê ou não crê? Vai fazer ou não vai fazer? Vai continuar sendo covarde ou vai ser o corajoso? Acompanhe comigo aqui a leitura. Estou em Gideão capítulo 7, versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deus não quer que você receba milagres e fique achando que você que é inteligente, você que é poderoso, você que é esperto, você que consegue. Deus quer que você glorifique o nome dEle. Deus quer que você dependa dEle. Deus leva a gente para um estreito para a gente depender dEle. Foi o meu caso. Quando não tinha mais nada, eu só dependia de Deus. Deus faz isso com a gente. Olha aqui, continuando. Versículo 3. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte. Quem for covarde e medroso. Olha para mim. Deus não trabalha com covarde e medroso. Se você não tem coragem de fazer as coisas que Deus manda fazer, Deus nunca vai trabalhar com você. Sabe o que Deus diz? Volta, meu filho. Volta, minha filha. Não vou trabalhar com você não. Você é covarde e é medroso. É covarde e é medrosa. Pode voltar. Deus não trabalha com gente assim não. Pode voltar. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Gente, 22.000 assumiram: eu sou covarde. Eu não tenho coragem de fazer isso que o Gideão fez, não. Eu não tenho coragem. 22.000 assumiram: eu sou covarde. Ficaram 10.000 que disseram: eu não sou covarde. 10.000 que disseram: eu não sou covarde, eu não sou medroso, eu confio em Deus. 10.000 ficaram. Só que Deus falou: Gideão, ainda é muita gente. Manda eles beberem água lá na fonte, lá no rio, que eu vou te indicar, lá no ribeiro. Eu vou te mostrar quem vai e quem não vai. Quando eu falar para você, põe do lado dessa pessoa, põe mesmo. E eles foram lá para o rio, 10.000 homens. Gideão, quem beber a água, trazendo com a palma da mão até a boca, põe de lado. E quem beber a água, enfiando a cara na água, colocando a boca no rio, põe de lado também. Aí Gideão, quando terminou a separação, viu que do lado de cá tinha 9.700 homens que beberam a água enfiando a cara ali, que colocaram a boca no rio. E só tinha 300 que beberam água assim, ó, trazendo com a palma da mão na boca. Aí Gideão falou: e agora? Deus falou: pode mandar embora os 9.700, que nós vamos lutar juntos com esses 300. É com esses 300 que nós vamos vencer os midianitas, os amalequitas e os do Oriente. Sabe por quê, Gideão? Porque eu vou dar para cada um destes homens, cada um vai ter a força de 1.000 homens. Porque eu vou ser com cada um destes 300. Assim como eu sou com você, eu vou ser com esses 300 também. Tenha medo não, Gideão. Aí Gideão falou assim: pessoal, pode voltar para casa, tá? Vamos ficar só nós aqui. 300, amados. 300. E o exército inimigo enchia a terra com camelos, com cavalos, com jumentos. Enchiam a terra com espadas, lanças, escudos. Pareciam gafanhotos assim, ó. O acampamento era enorme, o arraial era gigantesco. E eles só com 300. Aí Deus falou para o Gideão: se você está com medo ainda, Gideão, pega esse moço que te ajuda, o Pura. Vai bem discretamente, bem escondidinho, vai até o arraial do inimigo. Escuta o que eles estão falando. E Gideão de noite foi, pegou o Pura, falou: vamos lá ouvir o que eles estão falando. E Gideão vai receber a estratégia lá no arraial. Até então Gideão não sabia o que fazer, viu, gente?
Até então Gideão não sabia como que ele iria lutar. Ele vai ouvir a estratégia lá, pela boca do inimigo. Um moço está contando o sonho para o outro e dizendo assim: eu sonhei essa noite que um pão descia sobre nós e nos cercava, rodeava o nosso acampamento, o nosso arraial e acabava com a gente, virava as nossas tendas de pernas para o ar. Aí o outro inimigo falou assim: eu sei o que significa o teu sonho. Esse é o Gideão. Deus entregou o nosso arraial na mão dele. Eles vão nos derrotar. Ele vai revirar tudo isso daqui. Ele vai nos cercar e vai revirar tudo isso daqui. Essa foi a estratégia. O próprio inimigo falou. O que Gideão fez? Pegou os 300, deu para cada um deles um vaso vazio com uma tocha acesa, deu para cada um deles um chifre de carneiro para funcionar como trombeta, e durante a noite ele cercou